Se eu pudesse voltar no tempo e falar com a Juliana recém-formada, eu com certeza iria falar algumas coisas sem pensar duas vezes. A faculdade ensina muita coisa técnica, eu sei, mas tem alguns aprendizados que é só com o tempo e com a maturidade que nós vamos tendo. Então eu decidi compartilhar com vocês 5 desses aprendizados que eu tive ao longo desses quase 7 anos de formada e que eu, como recém-formada, gostaria muito de ter ouvido. O primeiro conselho é um conselho que eu já dei para muitos recém-formados que eu tive o prazer de ensinar e que estiveram ao meu lado tanto quando começaram a sua vida profissional como farmacêutico, mas também quando foram meus estagiários, seja humilde. Humilde no ensinar, quanto principalmente para aprender. Gente, quando a gente se forma em farmácia, sai achando que a gente sabe tudo, que ninguém ali vai saber mais do que a gente, porque nós somos os técnicos, né? Nós somos o profissional técnico que está naquela farmácia. E quando eu digo farmácia, né, eu digo principalmente em drogaria, porque é o conhecimento que eu tenho de pós-formação, mas também eu digo em qualquer área em que você vá trabalhar. O que acontece? Então a gente sai dessa maneira muitas vezes, né? Não estou dizendo que vai ser o seu caso, mas quero que você já tenha essa noção de que você sai e você não sabe absolutamente quase nada. E muitas vezes você vai se deparar com um atendente, com um profissional que está ali há 10, 15, 20, 30 anos, muitas vezes, fazendo aquela mesma coisa. Ele pode não ter o conhecimento teórico que você tem, mas a prática dele é tão importante quanto. E esteja atento a isso. E seja humilde de querer aprender também com esse profissional. Eu digo isso por experiência própria. Eu tive grandes professores que me ensinaram, que eram balconistas, me trouxeram muitos bons ensinamentos. Então esteja disposto a aprender continuamente com essas pessoas também e seja humilde. Você sabe muita teoria, mas você vai precisar encaixar essa teoria com a prática e para isso você vai ter que ser humilde. E quando eu falo humilde no aprender e no ensinar, é porque muitas vezes você também vai precisar ensinar novos colaboradores, novos balconistas, e seja humilde no ensinar. Todo mundo tem o seu primeiro processo, o seu primeiro momento, isso é importante. É uma das coisas que eu gostaria de ter ouvido lá atrás e que, graças a Deus, eu tive esse discernimento muito rápido, mas muitas vezes a gente sai com o ego um pouco inflado ali, né, de primeiro amor, pós-formatura, e a gente acaba se deparando com situações em que a gente não tem tanto conhecimento quanto essas pessoas. E é tão bom quando a gente aprende com elas, né? E elas se sentem felizes de poderem nos ensinar, muitas das vezes, tá? O segundo conselho, tão importante quanto, é entenda o poder que você tem como responsável técnico. Daí você vai me dizer assim, tá, Ju? Primeiro tu me diz pra ser humilde, depois tu me diz que eu tenho um poder. Sim, tu tem um poder. E o teu poder é muito grande. A tua responsabilidade é muito grande. Então você entender isso te ajuda a não se colocar em situações complicadas e muitas vezes até antiéticas. Isso é algo que eu gostaria que tivessem me reforçado, porque muitas vezes você vai se deparar com situações em que, por exemplo, um gestor de loja que não é farmacêutico, que não é formado, vai te pressionar para fazer algo que você entende que não é certo. E você, como profissional, como responsável técnico, tem que entender que você está neste momento, teor técnico acima do responsável jurídico da loja, que seria o gestor. Então é muito importante, e se você faz os dois papéis, você tem que cuidar para que isso não transpasse, né, a sua questão como gestor, da sua questão como técnico. É uma responsabilidade muito grande, a gente pode acabar tropeçando em questões éticas que às vezes a gente nem tem tanto conhecimento, tá? Então, é importante que também você vise a cartilha de questões éticas ali do CRF e sempre esteja atento a essas situações. Assinar algo não é só um detalhe, é a sua carreira, é a sua profissão, é o seu CRF que está em jogo, tá? Então, é algo muito importante que vocês têm que ter essa noção. Saber dizer não, muitas vezes
é importante, saber desagradar também é importante, porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo, a gente não vai poder agradar sempre o gestor da loja, o cliente, o paciente que está ali na nossa frente. Se é algo que está errado, a gente precisa saber dizer não e a gente precisa entender o nosso poder e a nossa responsabilidade quanto profissional. O terceiro conselho que eu trago aqui para vocês é um conselho que eu aprendi em situações muito árduas, né? Por muito tempo eu não soube fazer isso, que é delegar. Eu fui aprender a delegar quando eu assumi cargo de liderança, cargo de gestão. Antes disso, eu tinha uma dificuldade muito grande e até esse final de semana eu estava conversando com uma amiga que não é farmacêutica, não trabalha na área, mas também tem dificuldade de delegar. É algo que a gente traz muito, né, como interno, de que ninguém vai conseguir fazer melhor do que a gente faz, ninguém vai conseguir fazer da maneira como a gente quer, como a gente faz. E é muito importante que você não caia nessa, porque o que eu tenho visto de profissionais farmacêuticos, da área da saúde, enfim, profissionais que têm esse tipo de responsabilidade com burnout. É algo que a gente tem visto cada vez mais, porque principalmente a gente não sabe e a gente aprende muitas vezes na prática da nossa vivência, tanto na faculdade quanto na nossa vivência profissional, a tomar muito a rédea das coisas. Delegar é uma coisa que eu ouvi, mas é algo que ficou tão enraizado em mim, porque delegar não é dar e largar. Delegar é delegar a tarefa e depois, ao longo do período em que você colocou um prazo, você vai conferir. Então, delegar é dar e conferir e não dar e largar. Você deu a tarefa e você vai conferir a tarefa. Aprenda a fazer isso, porque isso vai te fazer tanto mudar completamente o nível de profissional que você se torna, tanto quanto também vai te facilitar as coisas e te diminuir muito a possibilidade de, a longo prazo, ter um burnout ou ficar estressado, ou enfim, ter algum problema de saúde mental, que não é o que a gente quer, né? A gente tá aí para cuidar da saúde das pessoas, mas a gente não pode se desfazer da nossa, tá? E isso é algo que eu falo de coração. E não é isso, né? A gente precisa levar a vida muito mais leve, a gente precisa ter felicidade ao fazer as coisas, mas principalmente a gente precisa saber lidar com as pessoas. A gente acha que quando a gente virar farmacêutico, nós simplesmente vamos fazer lá o nosso papel, mas tem muito mais coisa além disso. A gente vai lidar com equipes, seja onde você for, geralmente você vai ter equipes para lidar, você vai ter colaboradores que estarão em um nível hierárquico abaixo de você, que vão precisar da sua ajuda, vão precisar do seu direcionamento, e isso a gente não aprende na faculdade. Então, se você tem interesse de ser um profissional diferente e de elevar o seu nível profissional, já procure desde agora, logo no início, ou até enquanto você está na faculdade, se você ainda não se formou, procure aprender sobre liderança, sobre conhecimentos acerca desses assuntos que realmente vão te ajudar a elevar o seu nível como profissional e a te diminuir algumas dores de cabeça ao longo dos anos, tá? O conselho número 4, ele é um conselho assim que é até meio clichê ficar batendo nessa tecla, né? Mas é algo que você vai perceber ao longo dos anos, que você vai, talvez, sim ou não, depende muito de cada pessoa, né? Mas eu percebi por mim que eu deixei um pouco de lado o estudo constante. E na área da saúde, parar de estudar não é uma opção. A área da saúde, ela é muito volátil, podemos dizer assim. É uma área que está sempre em renovação, em novos estudos, novos conhecimentos, novos fármacos, novidades chegando a toda hora numa drogaria, né? A farmácia é muito dinâmica, a área da saúde é muito dinâmica. Então a gente precisa estar nesse movimento também. A gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa estar disposto a aprender mais, né? Então isso também linka um pouco com o primeiro conselho, que é a gente ter essa humildade de saber que a gente nunca vai saber tudo e tá tudo bem. Nós não somos máquinas. Então, esteja disposto a sempre estar adquirindo novos conhecimentos. Porque estudar vai te manter seguro, vai te manter mais confiante, vai passar mais confiança tanto para os colaboradores que precisam dessa tua assistência, quanto para os pacientes, clientes que você irá atender.
E por último, mas não menos importante, o quinto conselho não podia deixar de ser um conselho muito mais pessoal. E eu digo isso porque eu vejo diariamente pessoas que se frustram ou se comparam com a vida alheia, tá? E a gente sabe que a internet e as redes sociais trazem muito isso. E por que eu falo isso? Porque a gente sabe, né? Por enquanto, até este momento em que eu estou gravando este vídeo, a escala de um profissional da área da saúde, de um farmacêutico, nas drogarias principalmente, a escala é 6x1, né? Então, nós temos ali um dia de descanso na semana. Eu sei, é difícil, é ruim. Muitas vezes a gente vai ter que escolher nesse dia se a gente vai descansar, se a gente vai organizar a nossa vida, se a gente vai ir em algum médico, se a gente vai limpar a casa, se a gente vai fazer compras da semana, enfim, né? São 24 horas muito curtas para tudo que a gente precisa fazer na nossa vida. Eu sei, me coloco no lugar de vocês porque sim, eu passei por isso por mais de 6 anos. Então eu sei como é que é. Principalmente porque no início eu sentia isso muito mais. A gente perde momentos, a gente perde qualidade de vida, a gente perde datas, a gente perde aniversários de pessoas que a gente ama, a gente perde finais de semana, a gente perde aquela festa na piscina, a gente perde aquela ida na praia que a família foi, você não pôde ir porque precisava ficar trabalhando, enfim, né? São N exemplos de coisas que a gente perde. Só que a gente não pode focar só na perda, né? Isso acaba nos gerando frustração e isso acaba encurtando o nosso processo de um problema de saúde mental, né? De levar até um problema de saúde mental, um burnout, enfim. E acho que eu pesei um pouco esse vídeo nessa parte, mas justamente para trazer para vocês um alívio, trazer para vocês, né, essa experiência de que não é só você que tá passando por isso, não é só você que perde essas datas importantes, que perde isso. E para você cuidar, para não ficar se comparando com vidas alheias, com pessoas que não têm a mesma rotina que a sua, porque isso só vai te gerar frustração. É muito importante que você saiba que o que você faz é muito lindo, que com o que você trabalha é muito importante, que você traz saúde e bem-estar para as pessoas, que você traz conhecimento. A nossa população ainda é muito enfraquecida em conhecimentos, é muito leiga em conhecimento sobre diversos assuntos da área da saúde. E o farmacêutico é a porta de entrada, muitas vezes, para que esse paciente tenha um acesso a um cuidado e a um conhecimento. Então, o que nós fazemos é muito importante. Então, não fique frustrado se você não está podendo, neste momento, nesta situação em que você se encontra, sair com seus amigos, com a sua família, ter esses momentos de lazer. Saiba que o que você está fazendo no trabalho também é muito importante. Cada escolha profissional tem um custo, a gente não pode romantizar isso, claro, com certeza. Quando a gente entende que a nossa escolha profissional, ela é essa, e que isso vai trazer esse custo de a gente não ter tantos momentos de lazer com a nossa família, isso traz mais paz, né? A gente consegue trabalhar de uma forma com muito mais prazer e paz interior, tá? Então, era essa a reflexão que eu queria deixar para vocês nesse conselho 5. Mais uma vez, né, reitero que ser farmacêutico é ter uma responsabilidade profissional muito grande, mas principalmente, como eu falei antes, é ter a chance de você impactar positivamente na vida de muitas pessoas. E se você está se formando agora, está no início da sua carreira ou ainda não se formou, saiba que ninguém começa sabendo tudo, mas quem segue com ética, com amor, com dedicação, com busca pelo conhecimento constante e principalmente com humildade, chega muito longe. Se esse vídeo fez sentido para você, não se esquece, por favor, de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal e de encaminhar esse vídeo, compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que está se formando em farmácia, que precisa receber esses 5 conselhos antes de começar a trabalhar, ou com alguém que já começou
mas que ainda está bitolado, né, com o início aí da sua vida profissional. Me conta nos comentários se você também tem algum conselho que gostaria de ter recebido quando você se formou. Eu queria muito saber, então coloca ali, por favor. Então, seria isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!